Provavelmente você já percebeu que toda aquela promessa de dinheiro rápido não se sustenta e que você não consegue fazer dinheiro de maneira consistente com fórmulas mágicas, correto? E provavelmente já percebeu que você tem um problema de tempo. Nesse vídeo eu vou te falar como você pode efetivamente fazer dinheiro com IA, independente da sua área de atuação hoje. Então, bora pro vídeo. Beleza, caras. Antes da gente entrar aqui nessas ideias, eu fui pai aos 21 anos, eu ganhava R$800 e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E basicamente tudo que eu fiz foi trabalhar mais do que a média, estudar mais do que a média e correr risco, tá? Só que quando a gente tem 30 anos, as coisas mudam, né? Lá pela casa dos 30. E a gente certamente não tem a mesma energia que a gente tem quando a gente tem 20 e poucos anos. Então, partindo dessa perspectiva, eu vou assumir que você já tem algum background de vida, correto? Seja em tecnologia, seja em negócio, e que você está tentando achar um meio de fazer grana nessa nova era da tecnologia. Beleza? Show de bola. Vamos pro vídeo. Primeiro, vamos entender o estado das coisas aqui, tá, caras? Vamos começar aqui, ó. Esse é um conceito importante. Pré-fabricado é igual a concorrência. E por que isso é ruim, ou é bom, ou é importante? Onde você tem muita concorrência, a tendência é que os preços sejam... a margem, né? O lucro que você pode obter seja pequeno. Então, vamos imaginar que eu faça aqui um curso, ou bote aqui no YouTube, como fazer dinheiro com IA, como fazer 10 mil reais com IA. E eu te dou aqui um passo a passo muito fidedigno, né? Com um agente SDR, por exemplo. O que vai acontecer é que você vai pegar isso aqui e outras 10 mil pessoas vão pegar isso aqui para fazer, tá? E, obviamente, se esse era um mercado novo, ele passa a ser um mercado super populoso do dia para a noite. E, basicamente, os únicos que vão conseguir fazer dinheiro são os que chegarem primeiro, conseguirem implementar primeiro o que eu passei aqui, beleza? E a curva vai ser basicamente essa aqui, tá? A galera vai conseguir fazer dinheiro, aí eu posso coletar testemunhos dele, botar lá, ó, fulano de tal fez dinheiro, funcionou e tal. E aí mais e mais gente vai começar a fazer aquele negócio. Só que essa vantagem competitiva aqui tende a zero, tá? No final, se você só investir em fórmula mágica, ou em atalho, ou em caminho para dinheiro curto, tudo que você vai obter é isso aqui, beleza? O que eu tô falando hoje aqui é para você conseguir fazer isso aqui, tá, cara? E como que eu sei que isso aqui funciona? Porque é o que eu faço. Hoje eu vivo basicamente a vida que eu quero viver. Eu tenho minha empresa, coisa que eu achava inimaginável, que era impossível fazer. Anos atrás, então, nem se fala. E hoje eu faço as coisas e crio produtos e crio serviços do jeito que eu quis, tá? Do jeito que eu desenhei, tá? Então é o que eu desejo para você e é o que eu vou falar aqui. Ah, Ronald, mas eu quero continuar trabalhando em empresa. Tudo bem, serve da mesma maneira, só que eu aposto que você quer fazer mais dinheiro e não menos dinheiro, correto? Então, tudo que eu vou falar aqui serve para você também, beleza? Falando em mundo corporativo, tá? Vamos vir para cá. Basicamente, a gente é ensinado a ser ou de negócios ou de tecnologia, correto? E a gente é colocado em caixinhas assim. Nós somos um outro tijolo neste muro, no grande muro corporativo. Isso aqui não é um ataque a ninguém, cara. Isso aqui é fato, tá? Nós fomos ensinados assim, a se formar, arrumar um emprego e a trabalhar ali, beleza. E o que acontece na prática? Na prática, você tem muitos departamentos com um conjunto de pessoas, algumas sobrecarregadas, outras nem tanto, de modo que se uma dessas pessoas saírem aqui, você arruma um outro tijolinho, bota no lugar e a vida segue. É assim que foi desenhado, tá? Só que as LLMs vieram, cara, e basicamente expuseram, né, o elefante na sala, beleza? Tá? Basicamente você começou a ver casos de uso em que, de repente, a gente consegue automatizar aí coisas que são predizíveis e coisas que a gente consegue descrever de maneira muito rápida, muito rápida, tá? E isso começou a ter problemas de, o que eu vou fazer? O que está acontecendo? Como que eu ganho dinheiro agora? Parará, beleza? Então, a primeira ideia que você tem que ter se você se mantiver com essa ideia de pré-fabricado, seja se você está criando um produto ou um serviço, ou seja se você está se mantendo no mercado, a notícia não é boa para você. Beleza? Porque cada vez mais você vai concorrer não só com outros humanos que fazem a mesma coisa e têm a mesma habilidade que você tem, como agora você vai concorrer com uma solução que de repente eu criar. Então, o discurso em relação à IA está mudando, a gente está saindo daquela baboseira inicial de máquina Deus, AGI,
Não que a EGE não possa acontecer no futuro, mas provavelmente com a LLM no estado que ela está agora não é o caminho. Para uma ideia assim, LLMs não precisam ser melhores que os humanos, né? Elas precisam, de repente, ser mais rápidas e mais baratas. Esse é o discurso, tá? Os seres humanos cometem erros, as máquinas também cometem erros, mas se elas forem mais baratas, a gente fica com a máquina. É basicamente esse discurso, é para onde a gente está caminhando. Beleza? Show de bola, tá? Então, essa divisão aqui de tecnologia e negócio começou a ser desafiada pelo seguinte, cara. Basicamente, quem domina isso aqui, tá? Não domina do ponto de vista de saber todo o detalhe técnico, tá? Ou implementar tudo. Mas, basicamente, quem usa isso aqui no dia a dia de maneira inteligente consegue fazer coisas mais rápidas aqui e coisas mais rápidas aqui. E não só mais rápidas, tá? Você consegue gerar mais valor, que é o que importa, no final das contas, tanto aqui quanto aqui. E acontece que essa massa aqui vai aumentar, cara. Porque vai ter uma galera que não vai conseguir entrada. Por exemplo, no mundo de tecnologia, se você é um desenvolvedor e conseguiu navegar além do hype e tal, e está usando IA para desenvolver essas coisas, você sabe que sua produtividade aumentou. Isso é fato, né? Assim como tem cara de negócio que a produtividade aumentou, porque ele usa ali para pesquisar, parará, e anda mais rápido, né? Aqui a gente tem um problema do cara que é júnior, por exemplo, ele está tendo dificuldade, porque de repente você consegue muito bem especificar o que você quer, escrever uma boa documentação, escreve software com uma boa estrutura, e ele consegue criar uma feature ali rápida para você, pelo menos para prototipar e tal, de repente você troca uma coisinha ou outra, basicamente o que o júnior faria, né? Só que muito mais rápido. Então, isso é uma realidade do mercado agora. Beleza, caras? E o que sobra para esse cara aqui para fazer o dinheiro com IA? Né? Se você é esse cara aqui. Você vai ter que se tornar extremo. Não existe mais oportunidade de ganhos altos em tecnologia se você é um cara médio. Né? Se você é um programador que, não, só faço aqui Java e eu fico esperando ordem. Cara, não dá mais. Você vai ter que somar várias habilidades em tecnologia, incluindo IA, para poder ser valioso no mercado. E, caras, quem é valioso vai continuar sendo valioso, cara. Cada vez mais a gente vai ter estrelas, caras que ganham muito bem, porque ele é um cara único, ele é um cara que ninguém vai conseguir fazer o que ele faz dentro da empresa. Esse cara existe, esse cara vai continuar existindo, e se você tem interesse em ficar só na parte técnica, cara, vai lá, fica extremo. Não existe o meio termo mais. Esse é o meu ponto. E o mesmo se aplica ao negócio, cara. O mesmo se aplica ao negócio. Se você é o cara de um departamento que faz algo que você vê que pode ser automatizado, eventualmente vai ser automatizado, cara. É inevitável. A gente ainda vive num mundo de incertezas em relação a isso. Fazer venda, por exemplo, na minha consultoria, cada venda vira 4 reuniões, 5 reuniões, porque existe uma fase em que a gente está do mercado, de educação do mercado, mas uma vez que uma empresa bota, a outra empresa bota, o fulano de tal falou que botou, cara, é inevitável. Beleza? Show de bola. E o que você vai fazer? Agora sim a gente vai entrar na solução, tá? O que a gente vai fazer aqui? Caso muito comum, tá? 2 lados, muito por conta dessa herança aqui. O que a gente tem? Tem um cara que cria a solução, né? A gente está falando de soluções técnicas, e tem um cara que tem a ideia, que é o cara do negócio, tá? A gente vai quebrar isso aqui completamente, tá? Ronald, você está falando que eu tenho que saber profundamente os dois. É aí que está o pulo do gato. Não, mas você vai ter que fazer isso aqui, cara, a partir de hoje, tá? Acabou essa divisão entre uma coisa e outra. Ronald, eu tenho uma ideia e ela é muito boa. Será que ela realmente é muito boa? Você está disposto a ir até o final por ela? O que você está disposto a abrir mão para que essa sua ideia se realize? Você está disposto a botar dinheiro do teu bolso, tá? Ou você está esperando que com um clique você vai botar a tua ideia no ar e você vai ficar milionário? Isso não vai acontecer, cara. Sinto muito, não vai acontecer. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Ronald, mas o influencer lá falou que era, cara. Tá bom, então vai lá, né? O que vai acontecer você vai voltar aqui depois de um tempo falando que não funcionou. Ou então você vai descobrir ao longo do tempo que, de repente, a pessoa tá te fazendo andar em círculo. E é o que eu não desejo para você, cara. Eu desejo que você faça muita grana. Basicamente é isso, tá? E como que você vai fazer isso? Tive a ideia. A tua primeira preocupação é o quanto custa essa ideia sair do papel e entrar no mundo e dar à luz essa ideia, tá? As coisas têm custo, seja custo de tempo, e a questão de tempo é importante, e seja o custo financeiro. E o que você pode fazer? Você pode aprender a criar a solução por você mesmo para diminuir o custo, ou então você pode pagar alguém para fazer, ou pagar um time, ou montar um time, tá?
Como que você vai fazer isso com claridade? Você precisa aprender o que essa belezinha aqui requer, o que isso aqui faz, tá? E qual o custo real para a sua solução ir para o ar. Não adianta você ter a ideia se você não sabe quanto ela custa, tá? Então, tive uma ideia, agora, a partir de hoje, sua preocupação é, ok, quanto ela custa? Por que isso é importante? Porque, de repente, você tem um budget limitado, correto? Ou você tem um tempo limitado. A relação entre dinheiro e tempo, ela não é de 1 para 1, ok? Ponto. Mas ela tem uma relação aí, você vai ter que trabalhar. Você é adulto, você tem que resolver problema, cara. É isso que você tem que fazer. E como que você vai fazer isso aqui a partir de agora, tá? Aqui no canal, eu trago conteúdo técnico, muito mais técnico de negócios, muito porque eu notei que essa era um tópico que a gente precisava iniciar, né? Eu precisava falar alguns fundamentos aqui, tá? Então, por exemplo, você tem a ideia de criar um aplicativo para resolver um problema no mercado. E você vai tirar vantagem desse seu conhecimento de mercado que você tem, você não vai jogar isso fora e essa é a tua vantagem competitiva, tá? Você não vai abandonar a área. Você é da área X e está nessa área X há 10 anos. Não joga esse conhecimento fora. Isso aqui que vai fazer a diferença. Mas você tem que ter conhecimento suficiente de tecnologia para identificar o custo disso, tá? Você tem que ter conhecimento suficiente de tecnologia para conseguir botar no papel e precificar o quanto custa a tua solução. Beleza? Pelo seguinte, se você não souber fazer isso, você vai tentar se conectar com esse cara aqui que faz a solução, tá? E esse é o erro mais comum que eu vejo. Só que esse cara que faz a solução, ele de fato não sabe fazer a solução. Ele diz que sabe fazer. Ele vai falar para você o que você quer ouvir, tá? E não o que você precisa ouvir. Porque ele quer pegar o contrato, tá? Então, 2 caras aqui, tá? 2 caras aqui. Todo dia sai um malandro de casa e ele, né? Enfim, as pessoas se encontram, né? Existe um encontro aqui, normal. E o que vai acontecer é que muitas das vezes esse cara vai te ouvir, vai entender o que você falou e simplesmente vai te dar a resposta que você quer ouvir. O negócio se fecha aqui e o teu sonho nunca vai para frente, tá? O que você precisa fazer? Você precisa ser um caçador, na verdade, cara. Você precisa saber identificar quem é de verdade, quem é de mentira, e então contratar quem é de verdade. É basicamente isso, tá? E como que você vai fazer isso, cara? Stack de habilidade. O que você está falando, Ronald? Existe um livro em que você pode ler. Esse livro não tem nada a ver com IA, mas ele é basicamente à frente do tempo dele, sobre habilidade, acúmulo de habilidade, tá? E você vai se tornar um criador de soluções, um resolvedor de bloqueios. Esse cara aqui no mercado, cara, tem valor inestimável. Se você se tornar esse cara aqui no mercado, de repente você vai ver que não precisa nem abrir tua empresa. Você pode trabalhar para alguém e você vai fazer muito dinheiro, tá? Porque as empresas estão ávidas por pessoas que resolvem problemas, cara, que são proativas, que conseguem ver a floresta inteira, tá? E conseguem guiar times. Beleza? Esse é um lugar que paga bem, tá? Você pode procurar isso aqui, se você quiser. Porque empreender tem um fator de risco, que de repente você não está afim de correr, tá? Depende do teu perfil. Beleza? Como que isso se parece, cara? Vamos lá. Independente da área que você faça aqui, quero ter um negócio, quero fazer negócio. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer acúmulo de habilidades, tá, cara? O que aconteceu? Você vai ter que fazer um acúmulo de habilidades aqui. Por exemplo, quando o assunto é IA, você vai ter que entender o que são LLMs. Você vai ter que entender como ela funciona. Você vai ter que entender qual é o custo de rodar uma API. Você vai ter que entender questões de segurança. Você não precisa aprender a programar. Você não precisa aprender a fazer essa solução de fato. Mas quando você chegar em alguém que vai trabalhar com você, seja parceria ou seja se você contratou, você vai ter que levar essas questões. Você vai ter que saber entrevistar o cara. Você vai ter que saber fazer a pergunta incômoda. Porque senão, cara, você vai virar um passageiro da sorte. Você vai ficar contando com a sorte até quando? Até quando? Né? A gente já está com 30 anos. Será que não está na hora da gente tomar a rédea do que está acontecendo, ao invés de esperar que tudo aconteça de maneira mágica? Fica essa questão aí para vocês, cara. Você tem que se tornar um grande resolvedor de problemas e antes de resolver o problema dos outros, criando a solução para fazer dinheiro, você tem que resolver o seu problema. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Se você já viu esse filme, muito bom filme, esse cara aqui é o professor, é a vida, tá? Ela vai falar que você não vai conseguir, ela vai falar que você não é capaz, ela vai falar que não dá pra você fazer, cara. E você vai persistir, cara. E você vai desafiar a vida de volta, cara. Se você quer, de fato, fazer o que você quer fazer aí, tá na tua mão.
né? Mas você precisa trabalhar, você precisa arrumar meios para fazer acontecer, cara. O que eu ofereço aqui no canal, e ofereço na comunidade, ofereço aonde eu vou, é um meio para você realizar o teu sonho, cara. Mas tem um trabalho que você precisa fazer, não eu preciso fazer. Eu já fiz muito trabalho, eu continuo fazendo o meu trabalho e eu estou compartilhando esse trabalho aqui com vocês, tá? Eu sei que minha mensagem não é para todo mundo, mas você aí que sente que a mensagem é para você, cara, tá na hora, brother. Tá na hora, tá? Ninguém vai vir te salvar, bicho. O que eu posso fazer aqui, eu apareço como um teu aliado, tá? Como teu... É um cara que tá te dando um caminho para você seguir, tá? Ronald, eu não posso usar uma fórmula mágica, eu não posso usar um atalho. Cara, pode, deve. Só que você tem que saber que é isso aqui que vai acontecer. E o que você vai fazer se você só fizer isso aqui? Você vai procurar um próximo e pode ser que você não seja um desses caras que pegue aqui no começo. E aí você vai estar sempre aqui, ó. Sempre aqui, sempre aqui. Enquanto os que fazem o que eu estou falando, inclusive eu, vão passar por períodos de aparentemente não está acontecendo nada até acontecer tudo. É assim que funciona. E quem te olhar do lado de fora vai pensar assim, ó, poxa, ele deu sorte, né? Ele nunca fez nada, ele está sempre quieto lá fazendo as coisas dele, ele está sempre lá aprendendo as coisas dele e só fala daquele negócio e só quer saber daquele negócio, mas de repente, do nada, né? Ele apareceu aqui com sei lá o quê, sei lá, que tu gosta aí, apareceu com um carro novo, apareceu, sei lá, tá viajando, sei lá o que ele tá fazendo, sei lá o que você gosta de fazer, né? As pessoas de fora nunca vão entender, cara. E é por isso que você precisa ser extremo. Você precisa se juntar a pessoas que fazem o que você faz, e tá no meio e respirar isso aqui, cara. O que eu tô oferecendo aqui, o que eu trago para vocês aqui, é baseado na minha experiência de vida, não é algo simplesmente porque eu quero trazer um discurso motivacional ou porque eu quero vender uma realidade que não existe. Então, se você acha que é a tua hora, cara, tá aí. A inscrição da comunidade ainda está aberta, se você quiser se juntar a gente que está fazendo isso. Se não, cara, tem conteúdo aqui gratuito e depende muito mais da sua mentalidade em vários pontos aqui do que de fato de eu te dar um conteúdo, né? O que eu posso fazer para você é te dar o conteúdo, te apontar caminho e acelerar teu processo aqui fazendo essas coisas. Mas tem uma coisa que só você pode fazer e que eu estou aqui para tentar clarear essas coisas para você. Beleza? Te espero na próxima. Abraço.